is also a newspaper translated and broadcast in different countries and different languages. If you agree, I think now we can start. I just hear that the transcription of the conference is on. Well, then you have the floor. I will start by sharing your slide. You can start when you want for 20 minutes. Okay, sure. So, okay, yes. Ok. Gustavo, se você puder aumentar o slide um pouco, pode ser? I am not sure to be able to do it. But it's okay. If you can't, then I'll just have to. Não sei se você fazer isso. Ok, mas 2 segundos, por favor. Better like that? Assim? Okay, great. That's it. Ok, ótimo, é isso mesmo. Okay. Okay. Yes, Christoph, if you can Ok, enlarge então, muito the slide a bit, is obrigado that okay? Just a bit. por me convidar I will para try. I'm not compartilhar os sure meus to be able to do pensamentos it. But it's okay. If you can't, then I'll just sobre have a to. relação, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Basicamente, eu gostaria de focar na economia política da relação entre os Estados Unidos e a China Okay, great. That's it. para responder a pergunta. Okay. Okay. So You- thank you very much for E o cientista político fala em transição hegemônica. Isso. Ó. China rivalry. Então, para falar, eu vou falar sobre essa relação, depois eu vou falar sobre as estratégias implicadas nessa relação. And so, to Então, answer the question, is there no começo da political terceira scientists década call, do século hegemonic XXI, transition a China taking não place? era apenas a segunda maior economia do mundo. What I'd like Ela to do is to se provide tornou um an centro de overview of acúmulo the de political capital economy of the global, US-China ou, relationship, and then na imagem second, popular, discuss some of the a strategic locomotiva implications of this da economia evolving mundial, relationship. respondendo por 28% de todo o crescimento mundial nos 5 anos de 2013 At a the beginning of 2018. the third decade of the 20th Mais do que o century, dobro da participação dos China Estados was not Unidos, only the de world's acordo com o Fundo second biggest Monetário economy, Internacional. it had become the center of global capital accumulation. Próximo slide, por Or, favor. in the popular image, Então, the então locomotive quais são as of the world origens economy, dessa accounting for 28% desse of presente, all growth worldwide, dessa economia política global? 2013 Foi a to coincidência 2018, de more duas than crises não twice the share relacionadas na of década the de United 70. States, according to the A International primeira foi Monetary Fund. a crise de lucratividade do capital dos Estados Unidos, em que vimos a taxa de lucro caindo de What are the 14% origins of em this, 1963 present, para global 6% political no economy? início dos anos 80. It was the Então, coincidence uma of queda two consistente unrelated crises in the desses 1970s. 70 anos. E o segundo foi uma crise de legitimidade na China, Crisis of profitability of depois US capital, do resultado where da we saw the Revolução rate of Cultural, profit dropping que, from 14% que in viu o rato, 1963 que viu to a 6% destinação do early in partido, a the má destinação do 1980s. partido. So a Então, consistent focando na drop primeira over crise, a those China 17 teve years. papel fundamental And na the second solução, was pelo menos temporária, a crisis of legitimacy da in China crise de in the lucratividade do aftermath of capitalismo global. the cultural Mais útil para iluminar isso revolution, which é saw the o livro uh, de Rosa mass Luxemburgo, decimation of the party. Okay. Now, Você pode, focusing on the ok, first alguma coisa está acontecendo, crisis, ok. China played a key role in resolving, or Você at pode least eliminar isso, temporarily, global capitalism's crisis of profitability. No, I can't. Most useful in não, eu não consigo, illuminating ok, this ótimo. is O Rosa Luxemburg's livro clássico, Acúmulo de Capital, e deixa eu see now. Can you da Rosa Luxemburgo.
A existência e o desenvolvimento do capitalismo requerem um ambiente de formas de produção não capitalistas. Essa é uma citação. De novo, o capitalismo precisa de estratos sociais não capitalistas com mercado para sua mais-valia como fonte de suprimento de seus meios de produção, como reservatório de força de trabalho para o seu sistema salarial. Fecha aspas. A última função é a mais importante. A relação do capitalismo com os modos de produção não capitalistas é contraditória. Ele precisa deles, mesmo que a sua destruição seja necessária para a sua sobrevivência. Próximo. Não. Porque a China era especial. Agora, as corporações transnacionais começaram a mover os seus processos de mão de obra para os países em desenvolvimento, para conter a queda na taxa de lucro desde o início dos anos 70. Mas a China era especial. Em primeiro lugar, aqui estava uma grande concentração de mão de obra, anteriormente não integrada ao capitalismo, que começou com uma base salarial muito baixa, estava relativamente isolada das pressões imediatas do mercado por aumentos salariais. Mas devido à sua própria existência e impacto nas decisões de investimento, exerceu pressão para baixo sobre os salários globais na indústria. Na primeira década do século XXI, a China liberaria um grande montante de 121 milhões de trabalhadores para os seus setores de manufatura e serviços. Em segundo lugar, a China tinha um grande reservatório de mão de obra rural, que, por migração, serviria como um controle interno dos salários nas cidades. Na década de 2000, mais de 80 milhões de pessoas rurais foram para as cidades, para preencher empregos urbanos. Então, uma pressão constante nas taxas de salário para se manterem baixas. Agora, a conjuntura global facilitou a sua ascendência. Primeiro, a China apareceu como uma fornecedora de mão de obra mais barata, acessível, em uma época em que a elite corporativa dos Estados Unidos estava rasgando o seu contrato social informal com a mão de obra, que havia prevalecido durante os chamados 30 anos dourados do capitalismo, do final dos anos 40 ao final dos anos 70. Em segundo lugar, o surgimento da China como uma potência industrial coincidiu com o aperfeiçoamento da tecnologia revolucionária de dispersar as diferentes fases da produção de acordo com a lógica complementar de redução do custo do trabalho, vantagem locacional e vantagem fiscal, para obter o máximo de lucratividade. Um processo que veio a ser conhecido como a cadeia de valor. Uma inovação importante aqui foi o desenvolvimento do transporte em contêineres. Terceiro, a China se beneficiou da redução de tarifas e eliminação de cotas, que veio com o estabelecimento da Organização Mundial do Comércio, a qual a China se juntou com os Estados Unidos praticamente atuando como patrocinadores do acordo em 2001, ao contrário das potências capitalistas ocidentais. Durante a ascensão do domínio, a China não teve que aprender mercados violentamente. O acordo, embora a aliança China-Estados Unidos fosse baseada no interesse mútuo, seus objetivos estratégicos eram diferentes. As TNCs queriam explorar a mão de obra chinesa para ter lucros. A China ofereceu a sua força de trabalho manufatureira para a exploração, mas o seu objetivo era obter o investimento e a tecnologia para desenvolver a economia de forma abrangente. Essencialmente, em busca de seu objetivo estratégico, a liderança chinesa usou o investimento estrangeiro como um substituto para uma classe capitalista doméstica. As elites econômicas e políticas dos Estados Unidos estavam por trás desse acordo, até que Trump assumiu o cargo. Próximo, por favor.
Da perspectiva do Partido Comunista, o custo a curto e médio prazo de permitir que o capital global explorasse o trabalho da China em troca do desenvolvimento abrangente da economia e garantindo a sua própria legitimidade no processo, foi uma barganha diabólica que valeu a pena ter entrado. De qualquer forma, no final da segunda década do século XXI, a importância dos aliados corporativos de Pequim foi reduzida pela combinação de uma estagnação de uma década, seguida por uma recessão da Covid-19 no mercado dos Estados Unidos e os próprios avanços tecnológicos da China. Embora houvesse áreas em que empresas americanas de alta tecnologia continuassem importantes, o que fez a diferença? A diferença foi um Estado forte emergindo de uma revolução anti-imperialista, não um Estado de uma potência derrotada como o Japão, ou de um protetorado como a Coreia do Sul. A Coreia é geralmente vista como estados em desenvolvimento por excelência. A China era um estado muito mais forte do que eles, por conta de eles terem saído de uma revolução anti-imperialista. Para garantir os salários, as transnacionais americanas basicamente transferiram grande parte dos seus processos de fabricação para a China. A rápida industrialização da China estava, portanto, relacionada à desindustrialização dos Estados Unidos, particularmente no Centro-Oeste. Essa foi, por sua vez, a lei do capitalismo global funcionando, isso é, a integração dos modos de produção sociais não capitalistas para conter a queda na taxa de lucro. Agora, isso não significa que não havia crise na China, mas era uma crise de crescimento, como eu digo. Primeiro houve o aumento em diferentes dimensões da desigualdade, gênero, sexo, etc. Houve um aumento nas crises ambientais, houve um problema de uma capacidade excedente, que foi horrível, foi terrível para a base manufatureira da China. Houve muitos protestos. A imagem de que havia poucos protestos na China não é verdadeira. Até 2008, havia milhares de protestos. Agora, a diferença é que, e ainda há, a diferença, claro, é que não havia um desafio sistêmico no Partido Comunista. Por que a ausência de um desafio sistêmico? Embora a desigualdade realmente tenha aumentado, a renda aumentou ainda mais rápido. A renda per capita média na China aumentou entre 1988 e 2008 em 229%, 10 vezes a média global de 24% e muito acima das taxas da Índia, 34%, e outras economias asiáticas em desenvolvimento. Durante a maior parte das últimas 3 décadas, todos os barcos subiram, especula um analista. Abre aspas, e a maioria das pessoas presta mais atenção ao seu próprio barco do que nos barcos que subiram mais alto. Eles podem, em resumo, ter comprado no lema Deng Xiaoping, no início da Era da Reforma, quando algumas pessoas e algumas regiões deveriam ter permitido prosperar antes de outras. Agora, o que nós tivemos nos Estados Unidos, ao contrário da crise de crescimento da China, foi um declínio. Muito antes do colapso bancário de 2008, as principais indústrias dos Estados Unidos, como ferramentas de máquinas, eletrônicos de consumo, peças automotivas, eletrodomésticos móveis, equipamentos de telecomunicações e outros, que antes dominavam o mercado global, sofreram seu próprio colapso econômico. Embora nem todos tenham se mudado para a China, a mudança para a China foi um fator central na desindustrialização. O choque da China
Foi estimado conservadoramente que tenha levado à perda de 2,4 milhões de empregos americanos. Provavelmente, o número de empregos perdidos foi muito maior. That had once dominated the global marketplace suffered their own economic collapse. While not all moved to China, owing to the loss of well-paid manufacturing jobs. But this was not the only reason, and one must see the rise in inequality as a product of neoliberal policies as a whole. Let me quote the French economist Piketty. Quote, I want to stress that the word collapse in the case of the US is no exaggeration. The bottom 50% of the income distribution claimed around 20% of the national income from 1950 to 1980, but that share has been divided almost in half, falling to just 12% in 2010 to 2015. The top 1% share has moved in the opposite direction, from barely 11% to more than 20%. I want to stress that the word collapse in the case of the US is no exaggeration. The bottom 50% of the income distribution claimed around 20% of the national income next slide, from 1950 to 1980. Okay, so in addition to this crisis of deindustrialization, in 2010, we had political and ideological crisis in the United States. The political crisis is the undeclared civil war that has severely damaged the US political system as the majority population embraces white supremacy. People now call this the cold. As pessoas falaram isso de guerra civil. Segundo, a crise ideológica. A perda do sonho americano e da democracia missionária, que é o sentido dos Estados Unidos, é a virada do dentro, né? Virar o mundo, girar o mundo ao seu redor. E nós tivemos, então, essa diferença, onde tem essa virada para dentro. A importância da derrota dos Estados Unidos no Afeganistão só pode acelerar isso politicamente falando. E também do ponto de vista ideológico. Essa desagregação ocorrerá. Assim como nos Estados Unidos, a China também começou a entrar nessa questão das tensões associadas à industrialização vertiginosa. Nós estamos sofrendo uma polarização política. Os partidários da democracia do estilo ocidental eram uma minoria muito pequena, embora sentimentos espontâneos de alienação contra as autoridades tenham sido expressos amplamente na internet. Houve uma renovação ideológica do Xi, campanha de anticorrupção, sonhos chinês de prosperidade compartilhada e também do sonho chinês dessa prosperidade para todos e a rejuvenescimento nacional. Isso leva, você vai sair desse centro da vergonha, que isso aconteceu no século passado, e ter agora uma nova face na história da China. Finalmente, nós tivemos, no caso da China, essa liderança global. Houve essa pressão, onde nós tivemos essa liderança da globalização, a promoção da ideia da conectividade e o BRIC, que é um grande exemplo que nós temos agora, essa iniciativa que faz parte do BRIC. Um dos principais motivos desse sucesso e prosperidade chinesa foi por causa dos seus baixos gastos com defesa durante as décadas de industrialização. Uma estratégia que então o presidente chinês Hu Jintao descreveu como a ascensão pacífica da China no início dos anos 2000. Em vez de se preocupar em aumentar seu poderio militar, Pequim se concentrou em abrir mercados na África e na América Latina, e se tornou uma fonte de bilhões de dólares de ajuda ao desenvolvimento. Mesmo com a ajuda econômica bilateral dos Estados Unidos, sendo negociada em favor de uma assistência militar no Egito, Israel e Arábia Saudita.
O lançamento do Banco Asiático de Desenvolvimento de Infraestrutura, patrocinado por Pequim em 2014, viu até mesmo os aliados tradicionais dos Estados Unidos e da Europa fazerem fila para se tornarem parceiros. Mas os governos do Sul e do Norte globais se inscreveram quando Pequim lançou esse valor de 4 trilhões de dólares em projetos de infraestrutura para conectar a massa de terra da Eurásia, África e América Latina. Agora, Donald Trump, como foi essa questão da geopolítica? Foi uma quebra? Essa política constituiu uma ruptura para a política americana de 20 anos de colocar os interesses das corporações transnacionais americanas como consideração principal. Trump, assessorado por nacionalistas econômicos como Pat Navarro, partiu para uma estratégia de punir Pequim economicamente por meio de sanções comerciais. Um esforço agressivo para mudar seu modo de produção capitalista, liderado pelo Estado, e diretivas executivas sobre a transferência de alta tecnologia. O governo Biden provavelmente continuará com essa estratégia, mas adicionará um novo elemento: pesados gastos do Estado para sustentar sua superioridade tecnológica. Há poucos dias, o senador dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de política industrial de 250 bilhões de dólares. O fato de ter sido uma votação bipartidária desequilibrada mostrou que a China é provavelmente a única área onde republicanos e democratas concordam. Com os Estados Unidos sofrendo toda essa crise econômica prolongada devido à desindustrialização e financiarização, além de uma guerra civil, social e política não declarada, onde você pode ver a área que os Estados Unidos declarou a superioridade discutível sobre a China? Na linha estratégica é manter a sua superioridade nessa frente. E eu vou falar sobre essa conjunção dessa hegemonia econômica global, crises políticas e ideológicas debilitantes e uma maciça superioridade militar, que é muito perigosa. O perigo não vem do fato de que a China está modernizando suas forças armadas, como afirma o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas pelo fato da China estar atrás, muito atrás militarmente. Vou explicar. Em seu discurso no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, no dia 18 de outubro de 2017, o famoso discurso do sonho chinês, Xi Jinping, traçou um cronograma de 3 etapas para a modernização militar da China, terminando em meados do século com a conquista de militares em forças de classe mundial, onde se poderia gerar as crises. E aí vou colocar isso em cotas, né, em aspas. A meu ver, houve essa liberação, onde tem 30 anos de atraso em relação à capacidade militar dos Estados Unidos, o que é universalmente considerado um padrão de classe mundial. Eu vou explicar também depois por que existe essa comparação das capacidades militares dos Estados Unidos e da China. Como então as forças armadas dos Estados Unidos e da China se comparam hoje? Em 2019, os gastos militares dos Estados Unidos foram cerca de 3 vezes mais do que o da China, de 732 bilhões de dólares a 261 bilhões. O aumento dos gastos foram esses. As autoridades americanas descrevem rotineiramente a China como um concorrente próximo. E nós temos esses indicadores. Em primeiro lugar, em termos de armas nucleares, Pequim tem uma força nuclear relativamente pequena, que é guiada por uma doutrina de não no primeiro uso, no first use, focada em dissuadir um agressor potencial por meio da manutenção de uma capacidade retaliatória de segundo ataque. Os Estados Unidos, por outro lado, têm capacidades nucleares muito superiores a não
adotar uma posição NFU, não primeiro uso. A China tem apenas cerca de 260 ogivas nucleares, enquanto no final de 2017. E temos 400 ogivas armazenadas. Em segundo lugar, as capacidades ofensivas convencionais da China são grosseiramente inferiores às dos Estados Unidos. Dois indicadores-chave da capacidade ofensiva de um país são suas bases no exterior e seus portas-aviões. A China possui apenas uma base militar no exterior, localizada em Djibouti, no Golfo de Aden, a partir de qual participa de atividades anti-pirataria. Os Estados Unidos têm dezenas de bases militares em torno de China, 25 bases principais e 60 outras instalações espalhadas em todo o Japão, 15 bases na Coreia do Sul, 3 bases em Guam e 5 bases nas Filipinas. Em termos de porta-aviões, a China tem 2 porta-aviões operacionais com design antiquado da era soviética, enquanto que os Estados Unidos têm 11 forças-tarefas de porta-aviões. Uma delas, a 7ª Frota baseada em Okisuda, no Japão, que pode ser facilmente contemplada por outro porta-aviões, força-tarefa do Pacífico Oriental em caso de conflito. Transportadoras americanas, como recém-contratado Gerald Ford, são os estados da arte, muito à frente de qualquer coisa que a China tem a oferecer. Vamos pensar nessas posturas estratégicas e os seus contrastes. Mesmo o Pentágono não contesta a postura estratégica de Pequim como defesa estratégica, que está enraizada em um compromisso de não iniciar um conflito armado, mas de responder com firmeza se um adversário desafiar a unidade nacional, a soberania territorial e os seus interesses. Isso está em aspas. A postura estratégica dos Estados Unidos, por outro lado, é ofensiva. Possui 3 componentes principais. Um é o desdobramento avançado, isto é, empurrar a presença do poder militar dos Estados Unidos o mais longe possível dos limites territoriais dos Estados Unidos e o mais possível das fronteiras de um provável inimigo. E, em segundo lugar, temos uma estratégia de combate chamada doutrina aérea, um documento-chave que aponta especificadamente para a China como inimigo e pede ataques cinéticos e não cinéticos, em outras palavras, tanto explosivos quanto eletrônicos, contra centros de comando no interior, sistemas de radar, instalações da coleta de inteligência, ataques contra a produção de mísseis e operações de armazenamento e operações cegas contra satélites chineses. Eles também têm os fluxos de comércio transoceânicos na China, quando cortados, com o objetivo de exercer pressão nessa economia chinesa. E o estresse interno, também entre aspas, tudo isso que eu falei. Terceiro, a perspectiva estratégica do longo prazo dos Estados Unidos é o overmatch, a sobreposição, de acordo com o nosso amigo Mike Clare. Isso possivelmente tem a ver com os concorrentes e também porque requer uma luta perpétua, onde você pode ter o comércio, a parte também da tecnologia, e você vê que o dilema estratégico da China é uma grande parte das forças militares dos Estados Unidos do Pacífico Ocidental. Isso está bem à sua porta, entrincheiradas em bases da chamada primeira cadeia de ilhas ou no mar da 7ª Frota dos Estados Unidos desdobrada avançada. A maior parte da infraestrutura industrial e da população da China estão localizadas nas costas sudeste e leste do país e, portanto, bastante vulneráveis no caso de conflito. A resposta da China a esse dilema tem sido empurrar 2 defesas para fora, as suas defesas, no caso, colocando armas anti-acesso e anti-negação em formações marítimas como o Recife de Michel, que aprendeu também no mar da China meridional de países como as Filipinas. Essas mudanças foram justificadas unilateralmente, dizendo que 90% do mar da China meridional pertence à China. As reivindicações da China de 90% do mar da China meridional é ilegal e viola os direitos de 5 outros países que fazem fronteira com esse corpo de água. Os Estados Unidos
muito veem o Mar da China Meridional como parte do Lago Americano e seus navios de superfície e submarinos patrulham a área impunemente até fora das águas territoriais da China de 12 milhas, enquanto suas aeronaves de coleta de informações também espreitam o mais próximo possível da China, levantando cada metro quadrado de oceano e da costa. Então, essa liberdade de navegação é feita para promover os seus próprios interesses americanos. Seja como for, a disputa entre os Estados Unidos e a China pelo poder do mar da China meridional está criando uma situação muito exclusiva, uma vez que não há regras de jogo exceto um equilíbrio informal de poder e um recurso ao equilíbrio de poder como regulador de conflito e pouco confiável, como foi visto no caso do equilíbrio do poder europeu que resultou na Primeira Guerra Mundial. No momento, os navios chineses estão envolvidos em um jogo provocativo tipo frango, em que caças a jatos unem navios inimigos ou navios de guerra que se dirigem em seus rivais e desviam no último minuto. Quando visitei o Vietnã, como membro do Congresso em 2014, as autoridades vietnamitas expressaram como uma mesma colisão, no caso de chips, poderia se transformar em um conflito maior. Não tenho dúvidas de que isso pode acontecer, já que a China e os Estados Unidos estão nessas manobras na Filipinas e no mar dentro de um tabuleiro de xadrez regional e global maior. E nós podemos ver que há espaço para um conflito maior, onde nós podemos ver a Ásia e também tem essa redução da escalada do conflito na área, mas eu não vou me aprofundar nisso. A gente pode falar isso depois. Próximo slide, por favor. O Clausewitz famosamente falou sobre essa questão da paixão. Isso nos leva a muita questão entre o cálculo que nós temos que fazer, racional com o processo de determinar quando ir para a guerra. Ele subestima grosseiramente o papel da paixão, mas o que é realmente perigoso é quando a paixão está associada ao cálculo racional, quando o desejo de manter a hegemonia está ligado a um processo calculável de quando ir para a guerra. A estimativa de Xi Jinping no Congresso de que será em meados do século que a China terá forças de classe mundial que podem ser equiparadas às dos Estados Unidos, talvez inconscientemente tenha dado ao Pentágono a sensação de que tem no máximo 30 em termos de janela de oportunidade de um ano, e provavelmente menos, de fazer algo. Isso é o que eu quis dizer com esse erro de Xi em seu discurso no Congresso do Partido. Será que o Pentágono realmente permitirá que Kim alcance essa igualdade estratégica? Vocês acham que eu estou exagerando? Os Estados Unidos provavelmente foram o país mais belicoso nos últimos 245 anos, em constante expansão e conquistando território por meio de aventuras militares em seus primeiros 150 anos. Então, usando a força militar para alcançar, manter a hegemonia militar pelos próximos 100 anos. Houve poucos períodos em que esse país não esteve em guerra. Este país tem estado continuamente em guerra nos últimos 20 anos. Eu não sei realmente dizer, no caso, a guerra do Afeganistão terminou agora, 20 anos. Compare isso com a China, que enviou tropas para fora de suas fronteiras pela última vez há 40 anos. Na verdade, o grande medo dos chineses é que suas forças não têm a experiência de guerra que os Estados Unidos têm, o que seria decisiva para que aconteça qualquer conflito. Eu gostaria de falar o que nós temos o Graham Allison, que é o reitor do Estabelecimento de Estudos de Segurança, que diz que a China e os Estados Unidos estão em uma rota de colisão para a guerra. Para muitos, um movimento preventivo por parte dos Estados Unidos, dada a história belicosa e dado o adquirido. Não se sabe quando isso vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Essa apresentação é baseada na peça, no caso, a tese do autor, intitulado Na Cúpula da
do capitalismo global, acomodação, rivalidade ou confrontação entre os Estados Unidos e a China, que aparecerá no Registro Socialista em 2022. Eu vou publicar e vou deixar isso disponível para vocês. E nós podemos, então, agora ter um PDF. Vocês podem, então, por favor, se vocês quiserem ter esse PDF, eu posso passar para vocês sem problemas. Muito obrigada. Então, de acordo com que você está na Filipinas, eu agradeço enormemente, cedo aí na Filipinas. E nós vamos agora ter a Martine Goulart, que é a nossa diplomata jornalista na França, e vamos então abrir, depois da apresentação dela, espaço para perguntas. Agora é com você. Martine, ton micro. Excusez-moi. Donc, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Muito obrigada por este convite. Eu não sei se haverá uma guerra quente, mas, efetivamente, eu acho que houve razões para ir em direção a um confrontamento. Eu vou bem rápido, porque eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria de passar justamente a essas relações entre os Estados Unidos e a China. São relações um pouco conflituosas, a gente sabe. 22 anos para que os Estados Unidos reconhecessem a China. Em 1972, e depois a Embaixada Americana em Pequim, ou seja, do ponto de vista que houve uma vontade de cogitar a China comunista. Os Estados Unidos, que estavam na Guerra do Vietnã e que tinham necessidade de um opositor com a União Soviética, e permitiu de trazer novamente esses laços, ou seja, foi por razões geoestratégicas. Houve um segundo período entre os Estados Unidos e a China, como foi bem descrito por Velton. Houve razões econômicas, evidentemente, a China não tinha capital, ela era uma mão de obra que não era alfabetizada em relação aos Estados Unidos, que tinha toda essa qualificação e muito forte. E depois eles tinham também essas forças relativamente bem informadas. Aproveitaram tudo isso, mas houve também uma razão ideológica, não apenas econômica, mas estratégica. Era a ideia que nós poderíamos levar a China a um sistema capitalista, e no sistema de democracia total é a grande decepção, aliás, dessas ideologias, porque houve uma subida dos Estados Unidos em relação à China e em relação a essas ideologias em relação à China a partir dos Estados Unidos. Isso significa que, quando a China aceita os capitais americanos desenvolvidos e que eles desenvolvem o país, a sua independência se torna muito frágil. Ou seja, no início dos anos 90, 62% dos produtos chineses, ou seja, 15% era de um valor que era acrescido pelos Estados Unidos de imposto. A China não recebia tanta coisa por aquilo que ela produzia, do seu saber fazer. Então, foi exigido o capital estrangeiro, que eles tivesse que se implementar e que a China tivesse que se apropriar deste capital para poder se desenvolver. É preciso lembrar que em 1989 houve a repressão e
havia uma corrente na China modernizadora, muito mais que prática, e que dizia que o aparelho, a China deveria se aparelhar. E depois, isso aqui vai até 2008. Em 2008, a gente vai ter a primeira reforma. Ali, houve um massacre econômico americano. Isso significa que a gente não vai mais receber os ocidentais ali. Eu me lembro muito bem que um economista chinês que dizia, tá, agora vocês já disseram aquilo que a gente tinha que fazer, liberalismo, etc. A gente já viu aquilo que acontece, agora a gente vai se impor. Houve uma vontade de nos centrar na China sobre o consumo, o que não era fácil, porque nós tínhamos alguma coisa que não funcionava muito bem. E houve também uma espécie de, como dizer, de segurança deles mesmos. Eles tinham uma segurança que se afirmava cada vez mais na cena internacional. Então, nós tivemos um relançamento dos Estados Unidos, considerando que, na época, eles poderiam fazer melhor, e a China, por outro lado, também começou a se impor, e aí ela se sentia um pouco segura, na verdade. Nestas fraquezas da China, os Estados Unidos se sentia, às vezes, mais forte, mas a China se colocava cada vez mais ao mesmo nível de igualdade. O medo de uma perda de identidade era muito forte em relação à China, ou seja, eles tinham medo de absorver essas ideologias capitalistas dos Estados Unidos. Isso, grosso modo, vai causar problema, porque em 2011, os Estados Unidos abriram não somente com Trump, mas Biden também. Ou seja, eles vão voltar a operar a partir de Barack Obama, que vai começar a falar do pivô asiático americano e todas as suas bases na Ásia. E, portanto, 2 anos depois que o Obama decidiu se alistar ali, esses militares que vão encontrar uma Ásia, teoricamente, no plano político, foi a primeira. No segundo mandato de Barack Obama, se dizer que havia alguma coisa ali na realidade que foi utilizada na China e que começou lá com Obama, a França também que entra depois, que passa a considerar também outras estratégias. Então, nós vamos trabalhar com esse sistema teórico a partir de Obama, e o Trump vem fechando o cerco e que vai decidir pela guerra comercial, se eu posso dizer, com aquilo que efetivamente satisfaria aquilo que a China vinha sofrendo, e os Estados Unidos também. Então, eles vão estar em convergência, eles vão, não sei como dizer, um pouco, não sei, serviçais em relação aos chineses, os Estados Unidos. O mercado chinês vai lutar contra o protecionismo, entre aspas, dos Estados Unidos, e é assim que a gente vai mudar um pouco esse cenário, e há uma convergência já com os republicanos aliados às forças nacionais e, eventualmente, motivados pelos republicanos, mas com um partido que queria subir ali ao poder.
claramente, a França diz pela primeira vez que a China vive uma guerra sistêmica. Nós vamos assistir agora aqui uma luta entre republicanos e democratas, e hoje nós vemos claramente uma perda de noção de guerra com Biden, desculpem, de Trump e de Biden, trabalha muito mais a partir dos direitos humanos, sob o ponto de vista internacional, de colocar, efetivamente, de trazer uma prática de trabalhar muito mais o eixo da pacificação entre o Japão, a Índia, a Austrália e os Estados Unidos, com a ideia desse conteúdo militar da China. Ou seja, é uma política internacional de Joe Biden. A OTAN vai se guardar o direito de se pronunciar contra a China, e isso é muito perigoso a nível de segurança. Os chineses, já dissemos bastante, vai emergir aqui como poder, e nós vimos nos últimos anos a diplomacia, sobretudo nos últimos anos, nós podemos dizer, uma linguagem diplomática, ou seja, eles vão trabalhar com grandes postos diplomáticos chineses diante das agressões americanas. Houve também, eu vou muito rápido aqui, mas só para falar um pouquinho sobre a ocupação do desenvolvimento nessa parte da China e uma vontade muito clara, que não é justificada, ao contrário do direito internacional, mas a China, quando a gente olha o mapa da China, ela é totalmente coberta no norte, com a África do Sul, que tem tropas americanas, o conjunto do Japão, que tem centenas de quilômetros do seu território, e que tem tropas também americanas. Ele tem também a República dos Camarões, que vai fazer essa passagem, esse acesso através do Alemã. Ou seja, isso não vai justificar, mais uma vez, que eles vão metralhar essas ilhas que são desenvolvidas, por exemplo, como as Filipinas, mas isso explica, não justifica, não é a melhor solução, é claro, mas é uma consequência de alienar-se daqueles que poderiam ser os aliados. Portanto, os seus mais próximos que estão mais próximos à China, e que têm com uma agressividade deste tamanho. Esse é um aspecto agressivo. O outro aspecto é em relação ao controle, que foi cada vez mais desenvolvido. Em relação à China, eu vou retomar esse título. A gente fala dessa nova Guerra Fria. Será que a gente pode falar de uma nova Guerra Fria? Não sei exatamente. Porque na Guerra Fria havia competição entre dois sistemas econômicos. O sistema capitalista, mas o sistema capitalista, em princípio, esses sistemas capitalistas não estão exatamente, ou seja, a gente tem um sistema
que é liberal ali nos Estados Unidos, com essas atividades econômicas, e na China havia uma grande liberdade para o capital. Nós vimos, evidentemente, que eles cortaram as asas dos grandes grupos multinacionais que se desenvolveram ali. É interessante essa discussão, porque existe uma nova regulamentação que existe ao ponto de que eles propuseram uma nova moeda para esse gigante financeiro, como quando a gente falava em Amazônia, Amazônia seria uma nova moeda. E, sobretudo, havia duas economias interdependentes. A China é o primeiro fornecedor dos Estados Unidos e o terceiro comprador dos produtos americanos. Então, a gente não poderia imaginar que a União Soviética, que fornecia produtos americanos, trabalharia estritamente. Porque a União Soviética é um gigante militar. Ela tem todo um trabalho econômico, ou seja, essa segunda parte já há uma guerra fria, uma guerra forte, uma guerra comercial e tecnológica, que talvez tudo isso vai... Me diga se eu estou passando do meu tempo. Não, você ainda tem 5 minutos. Uma guerra comercial, tecnológica, não sei, mas que pode trazer golpes muito fortes contra o governo, contra esse controle. Quando Taiwan sai do solo chinês, e ele era um produtor essencial e necessário. E a China, incontestavelmente, ela tem um atraso. Existe uma guerra de influência. Nós falamos da iniciativa, não sei, é muito complicado falar de todo esse assunto, de todas essas iniciativas. Nós falamos de 5 milhões de dólares, os projetos dos Estados Unidos, etc. Mas, na verdade, o que acontece é que, politicamente, há um investimento de estrutura na Ásia. Segundo, eles pensaram em não intervir com projetos. Acho que é uma coisa muito profunda isso aqui. Isso foi um projeto muito sistemático de infraestrutura mesmo, foi muito bem pensado. E depois, finalmente, não sei, trabalhar com determinados equipamentos. O que permanece no final de tudo isso? Nós podemos dizer, nós temos uma influência na África e em uma parte dos países, de mostrar que eles poderiam, sim, trabalhar com um projeto multilateral. Os projetos asiáticos vão trabalhar com projetos de infraestrutura que permitiram, na prática, uma definição fronteiriça dos países aliados, e isso do ponto de vista econômico. Eles também conseguiram mostrar que eles eram capazes
o famoso trabalho, o famoso acordo, eles conseguiram elaborar o famoso acordo regional global com a ASEAN, a Coreia do Sul, etc. Eles conseguiram marcar pontos incontestáveis sobre a sua influência econômica. Eles têm pontos fracos, é claro, a repressão, que pode, claro, bloquear uma parte dos projetos, mas com tudo isso, com o Japão, desculpe, essa ameaça chinesa, ela é real, mas a maior parte dos países da Ásia, sobretudo, eles sabem que os Estados Unidos vão trabalhar nessa guerra contra a China estrategicamente, e nós precisamos, francamente, trabalhar nesta compreensão diplomática, ou seja, pensar nessa guerra de fogo que está muito próxima. Nós temos componentes que nós poderíamos continuar aqui a falar, mas, em resumo, se os americanos não conseguirem trabalhar ali com o conjunto da Ásia, nós vamos nos aproximar cada vez mais de uma força, se eu posso dizer, a China não poderia ser redesenvolvida, ou seja, existe alguns pontos, evidentemente, que eles perderam com Taiwan, com a saída de Taiwan. Portanto, eu não falei de Taiwan porque eu não tenho tempo, mas eu evoquei Taiwan, porque Taiwan é o ponto fraco aqui da China, e é aqui que talvez eles poderiam trabalhar com um ponto muito sensível. Será que a gente vai ter uma guerra quente? A priori, eu não acredito. Essas gerações de guerra, a Primeira Guerra Mundial, não foi nada racional, ninguém vai concordar com isso, mas, por outro lado, existem manobras americanas que vão trabalhar com estratégias extremamente perigosas e que podem levar a um desencadeamento de uma guerra quente. Obrigada, Martim, pela sua apresentação. I saw Carlos Mendoza Portela, and I saw Pierre Baudet. But before them, I have two questions by... Eu tenho duas perguntas. No chat, a primeira veio do Ferrol Medi. Essa pergunta é sobre a China e a Índia. Por que a China não se torna um aliado importante e crucial para se colocar entre o conflito dos Estados Unidos e da China? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, tem duas perguntas, na verdade, vindo dessa pessoa no chat em espanhol, voltando a dizer para o inglês. Duas perguntas. A primeira é, nós podemos dizer que os Estados Unidos são um império em declínio e a China é ascendente? E qual é a relação entre a China e a Rússia? Você acha que a China vai ter um link, uma relação com a Rússia? Essas são as três primeiras perguntas. Agora vamos dar a palavra para o Pierre Baudet.
estás aqui? Puedes falar? Você pode falar? Ok. We'll see later. Ok. Nós vamos ver depois. Não vejo que ele está aqui, mas se você quiser pode falar daqui a pouco. Pierre Boudet, você tem a palavra, depois o Carlos Mendonça. Ok, obrigada. Obrigada, Christophe, Walden e Martin. Ótima apresentação. Bravo. Eu gostaria de fazer uma pergunta que se relaciona ao que aconteceu da última vez. Estamos falando, claro, sobre o grande complicação. Is that it's an important defeat, perhaps not a strategic defeat, but an important defeat of the United States, especially. A importância dessa derrota dos Estados Unidos. Então, é humilhante. E essa é a mensagem que foi dada. Os Estados Unidos não pode retirar as tropas dos Estados Unidos no Afeganistão, no caso, como aconteceu no Iraque, e você sabe todos esses motivos, etc., etc., e você pode perceber que eles estão pagando o custo disso. Aí vem a China do outro lado para dar esse apoio para o Paquistão, Afeganistão. E você pode ver, então, que os Estados Unidos estão nesse meio desse caos. E vai para Obama, no caso foi a iniciativa, e diz, tudo bem, esqueça o Oriente Médio, vá para a Ásia. E em termos também da doutrina militarista, você vê que acabou esse momento dos soldados no solo, e nós vamos conseguir, sim, derrotá-los assim, etc., etc., e China, que parece que teve um certo sucesso, pagará, porque os Estados Unidos não vão ficar lá lutando com o Afeganistão, com o Paquistão, para qualquer outro projeto. O que eles vão fazer é realmente sair, o que vem a ser a consequência disso. Essa interpretação, nós temos várias interpretações para isso, 3, 4, mas eu gostaria de te ouvir. Muito obrigada, Zé de Correia. Eu vou falar baixo, devagar em português, e eu vou passar para que os tradutores passem para o inglês. Eu queria agradecer muito as exposições do Walden e da Martini, são muito úteis para entendermos nosso mundo hoje. A primeira questão, a análise do Walden da praticamente inevitabilidade do conflito quente entre Estados Unidos e China me parece muito marcada pelo quadro da situação de expansão no Mar da China e os conflitos, em especial, com Taiwan. Agora, eu queria enfatizar duas outras coisas, e eu coloco isso como problemas para discussão. Qual é o grau de interdependência da economia chinesa com a economia japonesa, coreana e da própria Taiwan? Esse grau de interdependência não é tão grande que torna impossível um conflito global? Eu não estou descartando, o Walden, conflitos particulares, mesmo conflitos quentes, mas um conflito global não é autodestrutivo para todo mundo? Essa é a primeira questão. A segunda questão é se a projeção de poder
que a China está fazendo nas relações com a Rússia e ocupando os espaços vazios deixados pelos Estados Unidos. Eu estou pensando em Mianmar, de um lado, e agora Afeganistão e Paquistão, de outro. De fato, a situação geopolítica da Eurásia não está se movendo muito favoravelmente à China? Essa é a segunda questão. E a terceira é uma questão que nós não podemos escapar. Qual é o lugar da América Latina para, digamos, nas projeções de poder chinesas, na opinião de vocês dois? É isso, muito obrigado. Thank you. That's the questions. Thank you, Zé. There is a question. Obrigada, Zé. Nós temos também uma pergunta do Menachem, está em inglês, e no momento nós temos o 20º aniversário do 11 de setembro, e nós temos todo esse conflito militar. O que é que você acha que vai ser feito em termos de pressão do Xi Jinping com relação à situação atual do Afeganistão e do globo como um todo? E você também pode ver que a primeira pergunta foi escrita e vocês podem discutir, são importantes, e se não tivermos mais outra pergunta, eu vou passar, então, o espaço para respostas dos nossos panelistas. Temos mais perguntas? Vamos fazer isso, então, responder essas perguntas? Temos mais perguntas? Então, Watton, você gostaria, então, de responder? São perguntas profundas, né? Problemas sérios. Deixe-me ver. Vocês conseguem me ver, ouvir? Essas perguntas são boas. Muito obrigada, Martim, pela apresentação, Martim. E é claro que eu vou tentar integrar todas as perguntas, e algumas perguntas, com respostas, na verdade. Eu acredito, e eu acho que devemos esperar, e nós sabemos disso, que os Estados Unidos vão, de fato, tentar fortalecer as suas alianças na Ásia, no sul da Ásia, especialmente com a Índia. Dando esse tipo de resposta que foi dada ao Afeganistão, vai fazer essa compensação. Então, dentro desse governo do BJ, você sabe que existe essa aliança dos Estados Unidos com a Índia, e é estratégico, né, no governo Biden e Modi. Essas são ideias para conter a China e a sua influência na Ásia, no sul da Ásia, mas acredito também que existe um elemento ideológico. Você pode ver que existe essa força motriz do Biden, quer se criar uma sociedade que contrapõe a China, mas que não seja um regime autoritário como é o regime chinês. Mas a gente pode ser como a China, mas, por outro lado, nós não vamos abandonar a nossa prática, que vem a ser a democracia que eles chamam lá nos Estados Unidos. Então, você vê que a democracia secular está muito deixada de lado atualmente, né? Como você pode ver também na época do Gandhi, do outro lado da Ásia. E esse relacionamento vai fortalecer por conta dessa retirada dos Estados Unidos no Afeganistão.
E temos, então, o Zé fez essa pergunta, se o relacionamento da China com o Japão, Coreia do Sul e Ásia, como é que vai ser esse relacionamento? Basicamente, o que é que nós temos agora nessa parte do mundo é o que nós chamamos de uma divisão de trabalho. E nós realmente não fizemos essa integração. Isso sim, foi conjugada nessas últimas décadas, essa integração da economia. No caso, a Coreia do Sul, está claro, na Ásia. E, basicamente, por exemplo, nós temos, do lado asiático, nós temos a manufatura de peças de matéria-prima, que são convertidas também em produtos industrializados e exportados para vários países, pelo menos para os Estados Unidos, essas exportações vão e elas vêm a partir da China. E nós temos essa alta demanda e, de fato, existe essa divisão de trabalho e essas economias são muito interdependentes uma com a outra. E é claro que existe essa continuidade, né, no caso dos Estados Unidos com a Europa. Mas eu digo que vai ser reducionista dizer que, porque existe essa interdependência econômica, isso não anula o conflito econômico. A Alemanha foi muito integrada com o Ocidente e também com a Europa Oriental, do ponto de vista econômico, antes da Primeira Guerra Mundial. Existiam essas relações comerciais muito intensas entre a Alemanha e Grã-Bretanha. E certamente nos levou à Segunda Guerra Mundial. E essa economia é muito mais integrada nesses últimos finais do ano 30. E nós temos, então, esse aporte dado aos Estados Unidos, que você tem corporações como a Ford. E existem, então, esses laços muito bem atados com a Alemanha e com também esses conflitos militares industriais. Basicamente, o que eu quero dizer é, do ponto de vista das relações ideológicas políticas, o conflito está lá e tem uma grande montante de autonomia do ponto de vista econômico. As relações econômicas têm uma certa autonomia, sim. Mas não digo que tenha garantia. Né? Você tem que ter essa dependência neutra, esse conflito econômico inexistente. Isso não garante que não haja conflito nos dias de hoje. A situação que vocês falaram a respeito do pairs race, o Afeganistão foi uma derrota em tantos níveis. Essa guerra foi derrotada há muito tempo atrás. Né? A guerra do Afeganistão já acabou lá para 2006, 2007. Foi uma situação que ficou lá, sendo suportada, operacionalmente falando. Mas o Trump estava correto. O Trump estava correto para fazer esse acordo de retirada. E as forças militares tentaram não fazer com que isso acontecesse. Né? No caso, essa retirada recente do Biden. E acho que isso ficou muito claro nesses registros históricos, nesse ponto.
Eu acredito que a pergunta-chave que nós temos que fazer é: qual vai ser a geopolítica e as suas implicações? Bem, eu acho que nós já vimos no regime, na época de Obama, como o Martin falou, os Estados Unidos já estavam desesperados para sair realmente dessa área do Oriente Médio, sair desse embaraço. Não tinha por que estar lá, não tinha realmente um sítio que pudesse ser eficaz. Havia essa possibilidade de fazer isso. E houve essas forças. Rather than the asymmetrical warfare taking place. Pronto. Então, Obama's pivot to Asia was really a situação do Obama em relação à Ásia foi de saída. Então, o que eu acho é que, como eu disse mais cedo, a única área nesse ponto para os Estados Unidos ainda se manter superior é militarismo. Em todos os outros níveis, não há comparação. E eu imaginaria, neste ponto, que há um pensamento estratégico acontecendo com os americanos, e é por isso que a gente mantém essa superioridade, por isso que temos essa janela de 30 anos. E pela posição dos chineses até 2049, então há essa oportunidade, janela de oportunidade. E essa é uma janela muito perigosa do meu ponto de vista, porque eu acho que o que você tem agora é uma situação em que você tem, sabe, o declínio não é um processo fácil para nenhuma superpotência admitir. Eu acho que, como eu disse, quando você junta a paixão com cálculo para manter a hegemonia, então o resto é possível para o mundo. Então, o que eu acho é que a gente precisa realmente olhar para a estratégia militar como uma estratégia muito volátil. Novamente, o que eu acho é que os americanos não são fáceis de se conquistar, porque eles são o país mais belicoso no mundo nos últimos 120 anos. E agora teve duas perdas no Vietnã, no leste asiático. E o que há não é uma queda do caráter nacional. Eu diria que eu não acho que a administração do Biden vai levar a uma era de paz. Entretanto, há outros fatores que funcionam. Mas quanto que isso vai se distrair da política, da posição de hegemonia política? Os Estados Unidos estão em uma crise doméstica muito intensa neste ponto. E isso, basicamente, está sendo dirigido por questões de raça. E a gente não pode subestimar a forma que essa polarização está, de fato, liderando a política nos Estados Unidos. E isso vai ter um impacto em termos de política
estrangeira. Um possível impacto disso é que a crise talvez se torne tão severa, especialmente em relação ao equilíbrio demográfico, é uma coisa que vai ficar distante da população branca. Tudo vai se focar no fronte doméstico, ou a outra possibilidade é que, porque há tanto conflito doméstico, um tipo nacionalista de possessão, de fazer uma reafirmação da hegemonia no mundo, vai levar a uma união política, ou criar uma unidade artificial. E, claro, essa foi a solução fascista durante a Segunda Guerra Mundial para a Alemanha nazista. Eu acho que essa forma de agressão alemã é muito parecida com as questões de classe da Alemanha naquele período. Então, acho que precisamos olhar para esta questão racialmente. Com certeza, a raça está liderando os pontos atualmente nos Estados Unidos. E como isso vai impactar as questões políticas, econômicas e militares dessa dominância global. Então, eu não estou pronto ainda para dizer que a gente vai por esse caminho, a gente vai por esse outro caminho, mas, com certeza, uma coisa que é clara para mim é que, mais do que nunca, o clima de guerra doméstica e a hegemonia dos Estados Unidos estão muito interrelacionadas neste ponto, nesse período. Eu acho que a gente não pode divorciar esses dois aspectos. Muito obrigado. Muito obrigado, Walden. Agora, Martin, você tem uma pergunta? Martin, ton micro. Martin, ton micro. Dificuldade com a internet. La conexão da palestrante. Você está me ouvindo? Sim, agora está ok. Não estávamos te ouvindo antes. Ok. Temos um problema na transmissão. Eu tive um problema de conexão. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Ok, muito bem. Eu sinto muito, estou com um problema de conexão. Eu estava dizendo que eu não estava partilhando a ideia do declínio americano, mas um declínio relativo. No sentido hegemônico, tem uma concorrência com os chineses, mas eles estão com domínio militar, isso é muito claro, e também do ponto de vista da pesquisa. É um sistema que é atrativo, a quantidade de estudantes antes do Covid, claro, a quantidade de estudantes estrangeiros que vão para os Estados Unidos não tem nada a ver com a quantidade de estudantes que querem ir para a China, e poderíamos multiplicar os exemplos dessa maneira. Então, é um declínio que é relativo. É claro que a saída do Afeganistão nas condições que vimos, quer dizer, um apocalipse, não contribui para deixar os americanos muito credível. E a imprensa oficial da China aproveitou para dizer que olha o que
se aliam com os Estados Unidos, olha o que está esperando vocês, Taiwan. Isso foi falado na imprensa. Então, teve uma perca de credibilidade para os Estados Unidos. Cuidado essa questão do declínio, ele é relativo, o declínio dos Estados Unidos. A outra coisa é a China, a Índia e o Afeganistão. Até agora, os Estados Unidos quiseram trazer a Índia atrás deles, mas com muita dificuldade. É claro que a Índia participou e participa ao diálogo quadrilateral, ao Quad, ao eixo Indo-Pacífico contra a China, isso é incontestável. Eles são uma potência muito importante, mas em abril teve um pequeno mal-entendido entre a Índia e os Estados Unidos por conta de navios de guerra americanos que tinham entrado na zona econômica especial, não especial, mas exclusiva no mar da Índia, no Oceano Índico. Isso trouxe protestações muito grandes da Índia. É um espaço muito nacionalista. A ideia de entrar nessas águas sem assinalar, isso resultou num escândalo na imprensa indiana. Isso foi o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a fronteira com a Índia, com a China, perdão. Voltamos sempre ao mesmo ponto. A China está bem perto. Os Estados Unidos estão longe, mas a China está perto. E mesmo se teve incidentes no Himalaia no final do ano passado, desde então, os indianos negociaram com os chineses. Então, se os chineses tivessem mais habilidade, isso poderia acalmar. E isso deve trazer preocupações para os indianos. O que pode facilitar um acordo com os Estados Unidos é o que aconteceu no Afeganistão. Tem uma briga entre o Paquistão e a Índia, em Afeganistão. O Paquistão tem medo que a Índia se instala e esteja lá, e do outro lado a Índia tem medo de um acordo entre o Paquistão e o Afeganistão que poderia colocar problemas para a região do Caxemir. Vocês sabem que a Índia e o Paquistão têm sempre conflitos para o Caxemir. Então, o peso da China mais o Paquistão dentro e o Afeganistão, dentro do Afeganistão, pode trazer preocupações para os indianos e pode levar eles a ir do lado americano. Mas antes de se colocar atrás dos Estados Unidos, tem forças bastante importantes na Índia, apesar do nacionalismo indiano, apesar do sentimento anti-chinês que existe na Índia, e eu acho difícil que a Índia se torne um aliado seguro dos Estados Unidos. Tudo é possível, mas eu não creio que isso aconteça. E o terceiro elemento sobre o Afeganistão e as consequências sobre os Estados Unidos e a China é que a China, falamos muito do papel da China, que negociou com os talibãs, que recebeu os talibãs, mas ela recebeu somente uma vez depois de terem feito o acordo com Trump e Joe Biden. Então, não participou das negociações, ao contrário da Rússia. Ao mesmo tempo que tinha discussões entre os talibãs e os Estados Unidos, tinha também discussões em Moscou entre os talibãs, o governo afegão, Ghani, que é o antigo chefe de Estado do Afeganistão, e os dirigentes russos. E os dirigentes de Doha também estavam todos lá. Tudo isso para dizer que a China está observando isso com bastante cuidado. Ela pensa que tem matérias-primas, que ela já começou
a investir, tem bauxita, que é essencial para as novas tecnologias, ela começou a investir, mas a Índia é o segundo investidor na região de Afeganistão. E o outro aspecto para a China, que eu acho que é quase mais importante do que as questões econômicas, é, como se chama, é o Partido Islâmico de Turquestão, que tem ligações com os Uigur e o Xinjiang. E a China tem medo, tem muito medo de atentados, de ajuda política e militar do Partido Islâmico em Al-Qaeda, que eles têm como base o Afeganistão. Então, penso que não precisamos exagerar a influência que a China tem no Afeganistão. Em relação à China e Paquistão, temos que lembrar que o poder em relação às rotas da seda, o desenvolvimento, e tem projetos que foram bastante reduzidos. Tem um avanço, mas é um avanço lento. Eu queria também dizer algo sobre o Japão. O Japão é o primeiro parceiro comercial da China, e a China é a primeira parceira comercial do Japão. Então, isso permite, como dizer, é um pouco moderado. E, finalmente, eu vou terminar com a China e a Rússia, não é uma aliança. O próprio da diplomacia chinesa é de não realizar alianças. E isso não funciona assim. Primeiro, a China não tem aliados na região, ela não tem aliados no mundo, ela tem parceiros comerciais, econômicos, e às vezes mais do que isso, mas é isso. E com a Rússia é a mesma coisa. É aí onde a Europa desenvolve um papel negativo, porque a Europa, se aliando com os Estados Unidos e colocando sanção para a Rússia, ela rejeitou a Rússia para a China e para a Ásia. E a Rússia tem interesses contraditórios com a China dentro da Ásia e da área eurasiática. Então, penso que tem que sair um pouco dos esquemas de antes e tentar ver que tudo isso são alianças flutuantes entre os interesses do momento. E apesar das ligações terem se aproximado, os laços entre China e Rússia, os dois têm regimes liberais, como digamos, mas é evidente que na Rússia tem eleições, e não é o caso na China, mas não é uma aliança ideológica, é uma aliança de interesses que aconteceram, não é uma aliança militar no senso clássico do termo. Muito obrigada a todos. Foi muito boa essa nossa reunião, essa nossa conversa, e eu gostaria de dizer que os tradutores fizeram um trabalho fantástico, senão a gente não conseguiria fazer esse webinar ser internacional para todo o continente. E eu gostaria de dizer que o próximo webinar, daqui a uma semana exatamente, vai ser o tópico América Latina. Qual é esse relacionamento dos Estados Unidos e América Latina? Como é que nós vamos fazer todo esse diálogo, todas essas relações? E nós vamos ter Argentina, Stefanini, vamos ter uma análise que vai ser o panelista da próxima semana. Então, nós vamos, então, ter 3 webinars falando dos Estados Unidos e as suas relações. Muito obrigada por essa rodada de hoje.
E nós temos muitas pessoas conectadas no Facebook, no webinar, nos 4 idiomas. Os feedbacks estão sendo bastante satisfatórios. E muito obrigado, muito caloroso. Eu tenho a dizer aqui a vocês, muito obrigada a vocês todos. Tenham um excelente dia, excelente tarde, excelente noite. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom ver vocês. Muito obrigada. The transcript